acredito. Cara, eu adoro esses pinheiros, olha. São as árvores que os esquilos mais gostam. Vou falar para vocês o que, que eu acho que são os problemas e as mazelas do nosso país, do porquê que a gente não sai do lugar. Primeiro de tudo, a gente tem um grande defeito de idolatrar políticos, cara. E isso é uma coisa que acontece assim, entra século, sai século e a gente continua idolatrando político e brigando um com os outros, se polarizando, sabe, em extremos, cada um de um lado, nós contra eles, sem diálogo e é isso aí. Se você é lulista, PT, eu quero que você morra. Se você é bolsonarista, eu quero que você morra. E é assim, cara. Hoje, vivendo fora do Brasil, depois de tantos anos, eu olho para essa cultura nossa e eu me assusto. Por exemplo, quando teve as eleições aqui em 2022, que as pessoas foram votar no, na embaixada, cara, era de uma ridicularidade, de uma tosquice, porque assim, as pessoas se travestiam, né, com, por exemplo, roupas vermelhas, com a bandeira do PT, com óculos, Lula livre e não sei o quê, enquanto outros usavam as camisas do Brasil, com as bandeiras, fazendo arminha, sabe? E como se fosse um time de futebol, cara. Eu senti uma vergonha tão grande, porque assim, ó, a minha namorada, ela é espanhola, por exemplo. E ela chegou e perguntou assim pra mim. Ela falou: "Isso é normal no Brasil? As pessoas, sabe, falarem tão abertamente sobre quem elas vão votar, ou até mesmo a pessoa ficar perguntando pra outra: "Ah, em quem que você vai votar?" E cara, eu falei pra ela, eu tive vergonha de explicar, porque ela me falou, isso me dá vergonha alheia. Aí ela me explicou, ela falou, cara, na Espanha, o voto, primeiro, além dele não ser obrigatório, eu acho que esse é um dos maiores defeitos do nosso país, que o voto é obrigatório, logo um monte de gente ignorante, sem estudo, ignorante, não me levem pro lado ruim, ignorante é você não saber algo. Eu sou ignorante em muitas coisas. Então, o voto obrigatório faz um monte de gente ignorante que pode ser manipulado de forma fácil a votar. E essas pessoas são massa de manobra super fácil para votos, entendeu? E ela falou assim para mim, cara, na Espanha o voto é algo completamente privado e é muito invasivo alguém perguntar para você, sem nem sequer te conhecer, em quem você votou. E até mesmo quem se conhece, a gente não faz essas perguntas um para os outros. Aí eu peguei e falei para ela, né? Falei, pois no Brasil, infelizmente, é o contrário. Por exemplo, eu já vi viralizar aí na internet muitos perfis de Tinder de meninas que perguntam em quem você votou, ou rapazes que perguntam em quem você votou, sabe? Que tá ali, e outra coisa, tá toda ali a lista, né? Primeiro a lista, esse é outro vídeo que eu quero conversar um pouco sobre como tá foda ser solteiro no Brasil, apesar de eu não ser solteiro, tenho muitos amigos aí. E pelo que eu vejo na internet também, eu vejo que, cara, tá impossível se relacionar no Brasil hoje em dia. Ser solteiro no Brasil hoje em dia. Tem uma lista gigantesca, né? Do que você precisa ali, os requerimentos, e muitas vezes lá no finalzinho tá. Ah, e eu preciso saber em quem você votou. Ou se você votou no Lula, aperta o X. Se você votou no Bolsonaro, aperta o X. E isso, cara, é uma coisa tão ridícula, tão esdrúxula, tão ignorante, é coisa de gente babaca, entendeu? Você fazer isso. E tudo que eu penso é que essas pessoas estão cegas. Estão cegas, são pessoas cheias de ódio, cheias de rancor, em que elas põem a política na frente de suas vidas pessoais. E por isso são pessoas frustradas e infelizes, cara. Sabe? Você ficar militando, você ficar, porque ficar debatendo, que nem o Brasil depois de 2014, eu acho, né, depois aí da eleição da Dilma com a Aécio Neves, é,
simplesmente se tornou algo super polarizado, sabe? Todo mundo agora debate sobre política, todo mundo conversa sobre política, todo mundo é cientista político, todo mundo sabe tudo. Mas agora, quando você para e pergunta, você leu a porra da proposta de governo? Você sabe qual que é a proposta de governo de fulano de tal, fulano de tal? Não sabe. Ninguém sabe bosta nenhuma. Primeiro, porque a gente é analfabeto funcional, né? A maioria dos brasileiros sai do ensino médio sem saber interpretar textos. E, além disso tudo, as pessoas, em vez de analisarem e votarem no que é oferecido, né, do que nas propostas de governo, as pessoas pegam e votam em pessoas no sentido de que elas idolatram os políticos, elas estão votando na pessoa, naquela pessoa, ela não, nem sabe das propostas políticas, entendeu? Tanto que tem milhares de vídeos aí de protestos dos dois lados, dos dois espectros políticos, esquerda e direita. De gente falando falas do Lula, por exemplo, e perguntando aí num protesto do Lula, o que você acha dessa fala aí? A pessoa fala, não, essa é uma fala horrível, essa é uma fala não sei o quê. E quando a pessoa diz, ó, pois ela foi dita pelo Lula, aí a pessoa buga, o cérebro dá um tilt, não sabe o que faz. E ao contrário também acontece, sabe? Você aí falar num protesto de gente que apoia o Bolsonaro, falar o que você acha dessa fala, o que você acha disso, sem saber que foi o Bolsonaro que falou. E a pessoa fala, não, isso é um absurdo, isso é autoritarismo. E quando você fala que foi, ah não, foi o Bolsonaro que falou isso, as pessoas ficam, sabe, a mente, o cérebro trava, você vê que elas travam, elas não chegaram nessa parte. E cara, isso só mostra o porquê o nosso país tem um QI médio de 83 que é igual ao QI de um símio, entendeu? A gente é um povo burro. A gente é um povo que entra aí, por exemplo, no UOL, entra em qualquer lugar e ver quais são as notícias mais lidas. É sempre notícia de fofoca, notícia de a Andressa Urach cortou a língua e, cara, nossa, que grande notícia, sabe? E os meios de comunicação dão ênfase para essas notícias, eles dão ênfase para esse tipo de coisa. E porque é o que vende, é o que as pessoas leem, é o que as pessoas querem saber. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que não tem nada mais nobre do que você reconhecer a sua própria ignorância. Já dizia aquela famosa frase: "Só sei de que nada sei". Você ter a ciência de que você é um ignorante e que você não sabe das coisas e que você precisa aprender, é uma das coisas mais nobres, pelo menos você sabe o seu lugar no mundo, você sabe onde você está. Agora, o que eu vejo no nosso país é milhares de pessoas dizendo que sabem e querendo debater e querendo conversar e de forma super odiosa, sabe? As pessoas carregando um ódio, um rancor, sabe? Que, cara, aí é que a gente vê os nossos políticos, eles são reflexo de nós, do nosso povo, de quem a gente é, cara. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer se a gente quer mudar o Brasil, se a gente quer mudar o nosso país, é mudar a nós mesmos. É começar pela gente. E por aí a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Claro, tem os dados técnicos, né? Do porquê que o brasileiro tem muito da população brasileira tem um retardo mental, né? Me desculpa falar essa palavra, pode parecer meio forte, mas eu não estou usando o sentido pejorativo da palavra. Eu estou falando que se você pegar a escala de QIs e olhar o que, que é um QI de 83, você vai ver que é igual a um QI de um símio, né? E, e aí, a partir desse ponto, você consegue ver que, claro, e aí num país onde o voto é obrigatório e o QI médio, né? Ou seja, muita gente tem o QI abaixo disso. A gente consegue ver aonde a gente está, né, cara? E óbvio, tem os dados, os aspectos técnicos disso, que é a desnutrição. A desnutrição, a gente acha às vezes que é a falta de comida, né? Não, a desnutrição não é a falta de comida. A desnutrição, muitas vezes, é
você ser alimentado de forma pífia, de forma ruim, sabe? Quantos pais a gente vê dando miojo, dando biscoito, dando essas coisas para as crianças, entendeu? Então, esse é um dos aspectos técnicos, sabe? Outro aspecto técnico, por exemplo, é consumir esses conteúdos burros, cara, de que só te emburrece, de fofoca, conteúdo de Big Brother, sabe? São as notícias sempre mais lidas, a Fazenda, novelas, sabe? A gente tem um aspecto, a gente nem lê, cara, o brasileiro mal lê, a gente não sabe o que que é leitura. O saneamento básico também, entendeu? A gente não tem saneamento básico, ou seja, o que significa isso? Que basicamente você aí, quando é criança, né, cara, o esgoto passa na porta da sua casa, entendeu? Com cocô, com mijo de rato, entendeu? E aí você pega verminose, essas merda toda, isso aí acaba, fode a cabeça da pessoa, cara. E os estágios iniciais da vida humana são os mais críticos para o desenvolvimento cerebral e intelectual de um ser humano, entendeu? Então, claro que tem todos os aspectos técnicos que eu acho que pesam muitíssimo, muitíssimo, mas eu acho que também tem a inércia nossa de ouvir certas coisas que são verdades e geralmente quando a gente escuta algo que a gente não gosta, a gente se sente ofendido e vira a cara para isso, entendeu? Ou tende a chamar essa pessoa de chata, de careta. Um exemplo é, se no Brasil, se você não usa droga, se você não bebe álcool, se você não sai todo final de semana e se você não quer comer todo mundo, você é careta. Você é chato, entendeu? As pessoas começam a fazer comentários pejorativos em relação a você. E aí quando você ganha, quando você vence na vida, porque você passou anos e anos investindo em você para se tornar uma melhor pessoa, elas começam a desfazer e diminuir as suas conquistas. Ah, é que ele já tinha dinheiro, os pais dele já eram ricos, isso aí é fácil, aí até eu, entendeu? Ou seja, um monte de gente invejosa, ressentida, que não quer correr atrás do que é difícil, né, do que se desenvolver pessoalmente, e depois fica tecendo esses comentários contra pessoas que pensam de forma diferente. Ou seja, a gente vê que a pluralidade de ideias no Brasil, ela é muito baixa, né? Ninguém quer conversar sobre o outro ponto de vista, ninguém quer entender outro ponto de vista, entendeu? E isso aí para mim claro, é tudo uma opinião, é tudo que eu vejo hoje e e eu vejo isso de forma mais clara, né, depois que eu saí do Brasil, tô há 5 anos e meio já morando fora, cara, e a minha mentalidade abriu muito, muito mesmo. E eu começo a ver certas coisas que é tipo quando você tá inserido numa bolha, você tá inserido numa bolha, né, e você não consegue ver nada quando você tá dentro dessa bolha, a não ser que você saia dela e veja ela de fora, né. Mas é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que que vocês acham, quais são os problemas do Brasil e se vocês concordam comigo em alguns pontos, demorou? É nóis, e até o próximo vídeo.